Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por mais esse dia. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor. E agradeço a Deus porque Ele tem nos sustentado, Ele tem me sustentado a você até aqui. Que o Senhor possa estar conosco a todo instante, em tudo aquilo que viermos a fazer, que possamos estar ligados no Senhor o tempo todo e colocando tudo diante das mãos dEle, que Ele possa estar agindo em nossas vidas. Hoje eu vou estar lendo uma devocional sobre Abigail. E essa devocional eu vou fazer ela em 3 etapas. Uma parte hoje, outra amanhã e outra depois, até que termine. E essa devocional ela está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e 3, que diz assim: E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Então, irmãos, esses 2 primeiros versículos aqui, né, de Samuel 25, eles nos dão uma ideia de quem era esse casal. Abigail se destaca pela beleza e bom entendimento, e Nabal por sua dureza e obras malignas, né? Obras malignas. E é um verdadeiro contraste, né? Mas antes de falar melhor sobre Abigail e como ela se moveu pelo propósito, nós precisamos contextualizar o que estava acontecendo na história, né? O que estava se passando na história. E diz que desde que Davi, ainda moço, derrota Golias, passa a ir para as guerras junto a Saul. E quando eles voltavam vitoriosos, as mulheres começaram a cantar versos que exaltavam o bom desempenho de Davi, deixando Saul furioso e com inveja. Afinal, ele era o rei e o seu genro é que estava sendo aclamado pela multidão, né? E diferente de Saul, seu filho Jonatas, seu filho que seria seu sucessor ao trono, né? Se no caso Deus não tivesse escolhido e ungido Davi para ser o sucessor. Jonatas se tornou um amigo mais chegado que um irmão para Davi. E sabia que o Senhor tinha escolhido para reinar após o seu pai, e isto não incomodava de forma alguma. Ele sabia que Davi tinha sido escolhido para reinar após o pai dele, mas para ele isso não tinha incômodo nenhum. E Saul passou a ter ataques de fúria e de ciúmes tão sérios que tentou matar Davi muitas vezes. Então Davi passou a fugir de seu sogro e passou anos como fugitivo, se escondendo em diferentes lugares. Nessa época, muitos homens de diferentes lugares e por diferentes motivos passam a segui-lo, passam
a seguir Davi, fazendo com que Davi tivesse um pequeno exército. E de aproximadamente 600 homens fortes e adestrados para a guerra. Esta era a situação que Davi vivia quando a sua história se cruza com a história de Nabal e Abigail. E como os versículos destacam, né? Como os versículos nos mostram, Nabal era riquíssimo e seu negócio bem-sucedido era com ovelhas e cabras. Após a morte de Samuel, de seu sepultamento, e está lá em Samuel 25:1, Davi desce ao deserto de Parã e fica sabendo que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. No que envia 10 dos seus moços para o Monte Carmelo com um pedido especial a Nabal. Eles chegam o saudando e dizendo palavras de bênção a Nabal. Depois lhe informam que, enquanto seus pastores estiveram no deserto, Davi e seus homens os protegeram de dia e de noite, não deixaram que o mal nenhum lhes acontecesse. Assim, proferindo todas as palavras que Davi os instruiu, os jovens pedem que Nabal lhes dê alguma provisão, somente um pouco de sua comida, aquilo que ele quisesse dar, que seria para alimentar ele e seus homens. Nabal não somente se recusa a dar alguma coisa, como desdenha de Davi e lhes diz duras palavras. Então os moços retornam para Davi de mãos vazias e com aquelas palavras proferidas por Nabal. E ao chegarem e dizer a Davi as palavras que foram proferidas por Nabal, Davi imediatamente ordena que 400 de seus homens coloquem suas roupas de guerra, porque eles iriam até Nabal e destruiriam tudo o que ele possuía, até as crianças pequenas, e não restaria nada de seus bens e da sua casa. É nesta hora que um dos moços de Nabal vai até quem poderia resolver o problema: sua esposa Abigail. Ele conta que Davi foi até Nabal pedir um pouco de alimento e diz sobre todo o bem que Davi e seus homens lhes fizeram enquanto estavam no campo, cuidando dos animais do seu servo, né? E eterniza dizendo: considera, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um homem vil, que não há quem lhe possa falar, né? Ele estava dizendo, né, que o mal já estava determinado contra Nabal e contra toda a sua casa. E o moço, ele foi até Abigail, porque ele viu que Abigail poderia resolver o problema. E o cenário era este: um massacre iminente acometeria toda a família de Nabal e aqueles que trabalhavam com ele. Davi estava se levantando para destruir tudo o que Nabal tinha, e a ordem era que não deixasse nenhum menino vivo. Mas lá em cima no Monte Carmelo havia uma mulher que é informada do mal que estava posto sobre sua família,
e que sabiamente resolve se mover por um grande propósito, o de livramento. E o texto vai dizer que então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Ela pegou todos esses alimentos e pediu que o moço fosse à frente, que ela seguiria. Mas ela não declarou a Nabal o que iria fazer. O texto é claro ao declarar que Abigail fica sabendo que sua família e até seus bens estavam correndo perigo de morte. E ao invés de se preocupar em contar a seu esposo, que todos sabiam que era um homem de coração duro, tanto que os colocou nesta situação, correndo o risco de morrer antes de Davi e seus homens, chegarem ao Monte Carmelo, já que, ao reconhecê-la, ele poderia, não aceitar nada do que ela e seus moços estavam levando e continuar com seu plano de assassinato em massa. E Davi poderia assassinar Abigail ali mesmo. Mas mesmo se sentindo e mesmo tendo temor em seu coração, Abigail aproveitou a única chance que teria para tentar livrar os seus. Mas agora, o restante nós vamos continuar amanhã. Mas nós vamos destacar aqui alguns pontos dentro desta parte da história, que existem conflitos que nos sobrevêm que não foram causados por nossas atitudes. Porém, mesmo assim, se nós formos as únicas capazes de resolvê-los, que estejamos atentas a essa necessidade e nos movamos para resolver. Não estou falando de passar à frente, de seu esposo ou de seus pais, mas de estar sensível à situação e se mover pelo propósito para que o pior não aconteça. Abigail era reconhecida por ser uma mulher de bom entendimento. Será que podem dizer o mesmo de nós? Será que quando uma situação adversa que foge ao nosso controle está se levantando, nós agimos como Abigail? Se pensarmos bem, ela poderia ter pego algumas coisas e saído dali correndo sem olhar para trás, já que quem causou toda essa confusão foi seu esposo, não ela. Então, não era justo que ela pagasse com a vida pela sua estupidez. Mas Abigail move-se diretamente para a linha de frente, para o homem que está disposto a exterminar os seus com o propósito de salvar a todos, até mesmo o insensato do seu esposo. Que Deus te dê a sabedoria, que Deus nos dê a sabedoria de Abigail para lidarmos com todos os conflitos que se levantam e ameaçam nossas vidas e os nossos. E que hoje essa seja a nossa reflexão, essa seja a nossa oração, que sejamos como Abigail. Eu vou estar orando nesse momento, que possamos estar como Abigail. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida de todos que por aqui passarem. Meu Jesus, eu te peço, Senhor, que faça de nós, Senhor, como mulheres como Abigail, Senhor, com entendimento, mulher com discernimento, para podermos estar buscando por aqueles que amamos, enfrentando todas as lutas e todas as batalhas que vierem. Que o Senhor possa nos fortalecer nesse dia e que possamos estar agindo junto com o Senhor, diante do Senhor, colocando todas as nossas situações e tendo a capacidade de guerrear como filhas
do Rei, filhas de um Deus justo e de um Deus maravilhoso. Muito obrigada por tudo, Senhor. É o que eu te peço, que o Senhor nos faça mulheres como Abigail. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.